Alô, alô, estamos ao vivo! Dia 24 de novembro, nossa live do SN em Foco, com essa pessoa deliciosa, com essa artista maravilhosa, Ana de Oliveira. Muito bem-vinda! Ô, Valesca, obrigada, querida. Prazer enorme ver você, estar aqui com você. Sou tua fã também. Muito obrigada, viu? Boa tarde a todos. Muito bom quem está aí. Muito obrigada por estar aqui. E aí, Ana, vamos começar pelo começo, né? Como é que você percebeu que você queria se dedicar à música, que você queria ter o violino como um caminho profissional? Como é que isso foi acontecendo na sua vida? Na realidade, isso começou muito cedo, né, Valesca? Eu tive a sorte de ter um pai apaixonado por música e desde muito cedo, acredito que desde a barriga da minha mãe, que também gostava de música, embora tivesse um gosto diferente do meu pai, eu ouvi música, né? E muito cedo eu identifiquei uma música maravilhosa, perguntei o que era, e era um concerto para violino. E manifestei vontade de aprender como é que é isso, e comecei a tocar com 5 anos, né? A ter aulas, né? A tocar. E, na realidade, eu sempre, desde pequena, fui muito apaixonada pelo violino, e sempre, para mim, foi uma certeza que seria o meu caminho. Eu não tinha muitas dúvidas sobre isso. Tive em algum momento na adolescência, mas também que se desfez. Então, começou muito cedo e foi um processo não fácil, mas bastante natural, digamos assim. Sempre com muito esforço também, mas sempre fui muito... Não tive dúvidas sobre isso, né? Mas começou aos 5 anos e desde então, né? E o seu pai é luthier, né? Mas Então, parece... Como é que é isso? Bom, vamos lá do começo. A Ana é uma das nossas espalas, né, da USN, e recentemente, assim, de uns tempos para cá, que eu fiquei sabendo que o seu pai era luthier, quando, né, a gente tem instrumentos dele na orquestra e tal, e aí ele teve num dos nossos concertos lá, e a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho, uma gracinha, seu pai. E aí ele me falou que, né, você que incentivou ele a se aventurar nesse campo? na realidade, eu sempre incentivo todo mundo a seguir seu sonho, né, seu desejo e tudo. E meu pai tinha um sonho, eu me lembro, eu pequena ainda, ele falando, eu queria ser luthier, e quando ele se aposentou, meu pai é engenheiro, na realidade, engenheiro industrial mecânico, e trabalhava em empresas, essa coisa, e quando ele se aposentou precocemente na empresa, ele se dedicou a isso. Então, ele aprendeu. Meu pai mora em Bragança Paulista, num sítio, ele ama a natureza também, tanto quanto a música, e juntou todas as suas paixões, né? A natureza, a música, a engenharia, a loteria, e se tornou uma das referências de luthiers de contrabaixos no Brasil. O primeiro instrumento que ele fez foi um violino para mim. Então, o incentivo, assim, tudo foi uma maneira também, né, de eu poder retribuir tudo que ele me proporcionou na vida. Mas, na realidade, todos o incentivaram. O Raul, né, Raul de Oliveira, nosso colega, foi um dos grandes incentivadores dele também, assim como outros, Sandrino Santoro, Tipo Delors. Então, realmente contrabaixistas que o incentivaram, e ele até hoje constrói instrumentos com muito amor, né? Ele faz tudo realmente com paixão. Isso é muito interessante, né? Você sabe que eu tenho um tio-avô que também foi luthier, né? O avô do Marco Cato, da Ana Cato, que é o pessoal que toca cordas, o avô deles também foi o responsável pela feitura dos primeiros instrumentos dele. É uma coisa extremamente interessante, poética de observar essa feitura, esse artesanato. É apaixonante, né? São os afetos ali também, né? Os afetos na manufatura, assim como a gente faz o som, o luthier também é um produtor de som, né? Então, é muito isso. Acho que um luthier tem que ser muito apaixonado pelo que faz, tanto quanto um músico que toca um instrumento feito por ele, né? Então, por ele ou ela, né? E mulheres luthiers também.
Ô, Ana, você é paulista que nem eu, apaixonada pelo Rio? Eu sou uma paulistana, eu saí de São Paulo em 87, porque eu fui estudar na Alemanha. Então, eu fiz minha graduação, que também era assim, um desejo que eu tinha muito forte, de um dia estudar na Europa, né? Na época que eu fiz a graduação, naqueles anos não havia internet, não havia nada disso. Então, o acesso à informação era complicado, era bem mais difícil. Às vezes, vinha um estrangeiro dar uma masterclass no Brasil. O mundo não era globalizado ainda, não havia todo esse acesso. Então, era natural que, em algum momento, eu também desejava que se estudasse fora. E eu passei 9 anos na Alemanha. Eu fiz minha graduação lá e depois fiquei trabalhando muitos anos. E quando eu voltei para o Brasil, voltei para São Paulo, só que eu vivi numa cidade, embora eu tenha viajado muito, eu vivi na Floresta Negra. Eu me formei em Freiburg, em Breisgau, na Alemanha. Então, é uma cidade muito ecológica, eu andava de bicicleta direto, muita floresta, e eu tive dificuldade de me adaptar em São Paulo. Eu amo muito São Paulo, né? E vim para o Rio de Janeiro para começar a fazer um quarteto de cordas, buscando, e me apaixonei pelo Rio de Janeiro. E fiquei, né? Estou no Rio de Janeiro há 25 anos. Esse ano de 2000, que ano que foi? Né? Exatamente, esse ano está completando 2021, 25 anos que eu voltei para o Brasil, e em agosto fez 25 anos que eu me mudei para o Rio de Janeiro. Pois é, eu também sou uma apaixonada pelo Rio. Pois é, vamos falar da sua carreira então, né? Marcada assim por uma vivência musical muito intensa. Larga experiência profissional, atuação artística, né? Como você já mesmo disse, estudou, viveu na Alemanha, né? Participou de muitos festivais no Brasil, exterior, não só na qualidade de aluna, mas de professora também. Atua super atuante como camerista, não é? E também na qualidade de solista, né? Uma coisa assim, você estreou muitas obras importantíssimas, né? Brasileiras, tem uma experiência vasta como Spala, e recentemente você colheu frutos de 3 trabalhos diferentes, né? Se eu não estou esquecendo nenhuma, vou falar dos 3 aqui que eu vou dar destaque, aí você fala dos outros. CD lançado em parceria com o Sérgio Haas, maravilhoso, que eu tive a oportunidade de prestigiar um pouquinho, né, no show lá no Blue Note, Carta de Amor e Outras Histórias. Seu álbum solo, Dragão dos Olhos Amarelos, que obviamente, né, consta do meu Spotify. E o seu livro, né, o seu indicado ao Prêmio Concerto de Melhor CD do Ano, que foi o Dragão dos Olhos Amarelos, desculpa, estou fazendo confusão, e o seu livro, que é o Violino na Música Contemporânea Brasileira, um manual de técnicas estendidas, que é resultado da sua pesquisa de mestrado. Fala para a gente dessa diversidade, dessa explosão, né, de talento e de diversidade musical. Como é que é? Como é que foram esses processos? Conta aí o que você puder dividir com a gente. Então, é tudo, na realidade, é uma longa história, e são momentos, né? E tudo é uma consequência do que veio antes também, né? Então, eu posso dizer, o CD, vamos por partes, porque senão também vamos confundir, né? O CD com o Sérgio, que é fruto de nosso duo, que começou em 2018. É um CD de música de câmara, mas música de câmara é muito livre. O Sérgio também é compositor. Então, nós nos encontramos no Mimo, Olinda, nós já nos conhecíamos, e resolvemos formar um duo. E ali, pessoalmente, nós vimos o tamanho da afinidade musical que nós tínhamos, inclusive na versatilidade, né? O gosto, assim. Eu gosto de Bach, até Jean-Luc Ponty, ele também gosta de Palestrina, até Led Zeppelin, quer dizer, Mahavishnu na orquestra, Gilberto Gismonti. Então, a gente foi descobrindo uma série de coisas. E eu encontrei no Sérgio um parceiro para essas experimentações, né? Também com improvisações, né? Então, o primeiro disco do duo, esse é o primeiro, ainda vem muitos por aí, ele foi dedicado a um artista brasileiro, que é uma paixão comum de nós dois pela música, que é Gilberto Gismonti, né? E a música do Sérgio, que é um grande compositor. Sérgio trabalhou durante anos com Ariano Suassuna também, e tem uma experiência musical muito, muito singular e muito conhecimento musical também.
Então, nós, assim, nos dedicamos os dois profundamente a isso, muitos ensaios, e conseguimos realizar esse CD aqui no Rio de Janeiro. O CD surgiu em 2019, ele foi lançado em novembro de 2019. Aliás, eu vou mostrar a capa aqui, porque o CD, eu defendo até hoje o CD físico, embora esteja no Spotify também. Por isso, porque, na realidade, o encaixe, isso aqui é uma obra de arte do Romero Andrade Lima, que é um artista pernambucano, sobrinho de Ariano Suassuna, que tem uma obra que também é ligada aqui, né? Ligada ao movimento armorial, e um artista maravilhoso. Então, no CD tem história, tem fotos da gente, tem o currículo, tem um texto de apresentação maravilhoso do Ricardo Takuchian, maestro, compositor, querido Ricardo Takuchian, acadêmico, né, na Academia Brasileira de Música. Então, isso, e esse CD é fruto desse primeiro encontro, dessa linguagem mais forte que nos uniu, que foi a música do Gilberto Gismonti e as próprias obras do Sérgio, que são música de concerto brasileira, né? Que é a música armorial. Também, ele escreve de outros tipos. Ultimamente a gente tem feito guitarra e violino elétrico também, porque a criatividade aqui não para, né? Eu acho que... Então, esse CD foi lançado em novembro de 2019, e em 2020 nós tínhamos uma extensa agenda de lançamentos, também de concerto, tudo, mas veio a pandemia, né? E ao final de 2019, eu acho que com essa porta que se abriu, porque a gente, principalmente violinistas, eu acho, da minha geração, a gente tem uma formação muito rígida musical. Então, a gente aprende muito baseado no erro, essa coisa assim. Minha formação foi muito rígida. E chegou um momento, eu falei, mas isso não me interessa. O que me interessa é música, é arte, é criar, descobrir até onde eu vou, o que eu posso criar, né? Então, isso eu também fui muito inquieta. Então, esse CD, que é o meu CD solo, o primeiro deles, espero que venham muitos também, é o Dragão dos Olhos Amarelos, onde eu me senti com a maturidade suficiente e um desejo que era inadiável de se fazer, esse CD, que, na realidade, 80% dele é improviso livre. Eu tive que me exercitar, não só tecnicamente, que é aquele nosso dia a dia, mas exercitar minha mente e minha criatividade de uma outra maneira para poder entrar num estúdio, sair tocando, contando histórias que eu não sabia quais seriam. Então, eu fui buscar em diversos lugares. Então, o preparo foi muito diferente, né? E, para mim, foi uma grande realização. Eu cheguei no Rio para a gente pegar a agenda dos concertos, para voltar às atividades. A gente chegou a fazer um concerto da USN antes da pandemia, né? E com o material bruto do Dragão dos Olhos Amarelos no dia 8 de março de 2020. E pouco tempo depois tudo se fechou. Então eu estava com um CD para ser lançado, que era com o Sérgio veio de Recife, a gente estava aqui pronto para lançar o CD, e com esse material bruto para eu trabalhar, para eu poder... Na realidade, o Dragão dos Olhos Amarelos não tem edição em cada faixa, mas eu fiz várias faixas, CDs, eu tinha que montar a história com o produto que eu tinha lá. Então, foi isso. Então, como que a gente fez? Primeiro aqui, a gente ficou tocando, então, durante a pandemia, para nossa saúde mental, física e tudo mais, resolvemos exercer a criatividade ao máximo, então, né? Então, assim, a gente já tem uns 10 projetos diferentes de duo, e eu, em um determinado momento, resolvi, eu vou fazer como com o Dragão, me dediquei a criar a história e fiz uma campanha de financiamento coletivo para poder lançá-lo, completar os gastos de produção do CD, né, para poder lançá-lo, e fiz isso. Então, me lancei nessa aventura também. Então, também durante a pandemia, eu acabei virando uma produtora, né, tenho feito muitas coisas, produzindo e buscando, e escrevendo projetos, e essas coisas, né. Então, foi isso. E o livro foi também fruto do mestrado que eu fiz, que o grande estímulo para eu fazer o mestrado, que já era um desejo meu, mas eu acho que se eu fizesse antes não teria sido tão produtivo para mim e enriquecedor como foi. Eu resolvi lançar o livro também. Eu tenho esse tema que eu abordei, é baseado na minha experiência com música brasileira contemporânea, que eu toco muito também, e eu resolvi, como assim... Eu me baseei nas minhas próprias dificuldades de buscar informação, acesso, para tocar bibliografia, referências, para criar esse trabalho, né? E
como eu pude observar, ele está sendo muito útil para jovens compositores e para violinistas ou instrumentistas de cordas que querem se dedicar a esse repertório. E eu abordo nele desde um pouco da história da técnica do violino, tirando um pouco essa... Quem tem medo de música contemporânea, né? Quem tem medo de técnicas estendidas, mostrando que muitas coisas são novas, mas muitas são as misturas das coisas que fazem a diferença, né? E o quanto eu tenho uma grande bibliografia de obras brasileiras, de violino solo, música de câmara, etc., né? E notação musical, também abordo, porque assim também tento criar referências dentro de bibliografia internacional. Então surgiu esse livro, que é o Violino na Música Contemporânea Brasileira, um manual de técnicas estendidas, que tem sido muito bem recebido por professores de composição e por jovens violinistas também que têm interesse no assunto, né? E cada vez mais, na realidade, né? É uma coisa que eu fico muito feliz. Então, eu trabalhei muito durante essa pandemia e, felizmente, estou aqui com minha produção, aprendi muito e ainda com a minha saúde mental e louca para criar mais. Eu acho que abri um caminho que não tem mais volta, né? E descobri em mim isso, aquela coisa do não há erro, há criatividade, óbvio, autocrítica, crítica, e também eu tenho maturidade para isso, experiência para isso. E encontrei também no Sérgio um parceiro maravilhoso e genial para o nosso duo, né, que é muito sui generis também, na gama de repertórios que a gente faz e é capaz de fazer. Aposto que se eu passar aí na sua casa, para a gente almoçar lá naquele restaurante lá, ó, que a gente comeu com Bolonha, eu vou encontrar pelo menos mais 10 CDs, mais 10 álbuns, eu tenho certeza. Daqui a pouco vai ter. Eu tenho também, com a pandemia, como eu tenho também os álbuns que eu fiz com o Trio Puelli, que é um grupo de música, um trio com piano, violino e cello, de mulheres, sediado em São Paulo. E com o Trio Puelli, nós produzimos juntas 3 álbuns. O primeiro, Prima, dedicado à música contemporânea brasileira, tem o trio do Marlos Nobre, tem o trio do Edson Zampronha, que nos foi dedicado, Ronaldo Miranda, Ricardo Takuchan e Vilane Cortes. Esse é o primeiro disco do Puelli, que não tem mais, é um disco que agora já está raro, né? Daí o segundo foi dedicado à música das Três Américas, que é esse aqui, deixa eu ver aqui, isso que eu tenho aqui, Leonard Bernstein, Maurício Kagel, Cláudio Santoro, e um compositor, Roberto Vitório, e o Alejandro Cardona, que é um compositor da Costa Rica. E o último, que foi feito, lançado em 2018, que é esse aqui. Nós fizemos a pesquisa e edição do material de todos os trios, todas as obras para trio com piano do Radamés Inátali. Então, são 3 trios grandes, o trio miniatura... E esse aqui está no Spotify do selo Sesc, que os outros são independentes, estão no Spotify do Trio Puelli também. Isso, aí, gente, ó, por favor. Então, dá para seguir Ana de Oliveira e Sérgio Haas no Spotify, no YouTube e seguir a mim mesma no Spotify, né, todas essas plataformas. Pode seguir também o Trio Puelli e, obviamente, seguir a OSN, o UF sempre também, que é minha casa, né? Então, é isso. Você vê que a inquietude é uma marca aqui, né? Não para, é muito, muito intenso nesse sentido, né? Eu acho que isso é muito interessante, eu percebo isso em alguns colegas nossos de trabalho, né? Que também você, aproveitando o ensejo da pergunta do Raul aqui, ó, que queria saber de você. Onde você mais se realiza? Se é como espala, como solista, como camerista, na música popular, como professora? Ele quer saber qual é a sua maior paixão. Ai, Raul, que pergunta difícil. Na realidade, eu me realizo, eu acho que exercendo com plenitude as possibilidades de ser músico, né? E música não tem fronteiras, né? Eu tenho um prazer enorme de tocar concertos como Spala, no naipe também. Eu tenho um prazer gigante de improvisar hoje em dia. Era uma coisa que isso me dá muito prazer, porque era uma limitação minha. Eu achava que eu era, sei lá,
20, 25 anos atrás, eu achava que era incapaz de improvisar. Hoje em dia eu sei que eu sou capaz e tenho sido muito elogiada pelos meus improvisos, né? E eu me realizo muito dando aula. Eu tenho alunos que estão em orquestras na Filarmônica de Minas, em Porto Alegre, alunos que têm projetos sociais. Então quando eu vejo os alunos com filhos, então assim me dá uma alegria enorme. Na música de câmara eu me realizo. Assim, eu acho que eu me realizo fazendo hoje em dia o que eu quero, né? Eu acho que eu procuro fazer, óbvio, dentro da nossa realidade, o que eu quero, né? E também busco isso de, assim, eu estou ali inteira, em cada coisa que eu estou fazendo, mesmo que o dia possa ser corrido, eu esteja fazendo 2, 3 coisas no mesmo dia, mas enquanto eu estou ali, né? Então, realmente, eu acho que exercer a música na plenitude de tudo que a gente pode realizar de bom com o que a gente faz de criativo, e também respeitando e mantendo a tradição e a memória, principalmente a nossa memória brasileira, da nossa música, da nossa cultura, para mim é uma grande realização. Você é uma inspiração para mim, Ana. Oh, assim, Raulesca. Nossa, impressionante. Mas por falar em inspiração, queria que você contasse para a gente com tanta proatividade, com tanto florescer em tantas áreas, quais são, assim, as suas inspirações musicais. Mas vamos tentar. Você pode se alongar se você quiser, mas eu queria saber o que você. Suas referências violinísticas, né? Aquilo que você fala, gente, alguém que quer conhecer o violino aos meus olhos, com o meu gosto, né? O que é que você sugere? Assim, quem você sugere? O que escutar? Eu vou confessar para você que eu anotei essas perguntas, porque senão eu ia me perder, porque são muitas referências também, né? Eu acho assim, de cara, uma que eu posso falar, que é Ginette Neveu. Ginette Neveu foi uma violinista virtuosa que faleceu num trágico acidente de avião aos 29 anos de idade. E, assim, a sonoridade da Ginette Neveu é uma coisa que, desde a primeira vez que eu ouvi, foi uma coisa que me arrebatou, assim. A impressão que sai fogo daquele violino. Então, a Ginette Neveu sempre foi uma inspiração e também, assim, na minha época, né, de estudante, isso tudo, havia menos violinistas mulheres. Hoje a gente tem, por exemplo, Leila Josefovich, que é uma virtuose dessa geração mais jovem. Ela é uma Ginette Neveu moderna, mas com a própria personalidade, né? Então eu admiro outras. Agora, Yehudi Menuhin, eu admiro muito a personalidade dele, porque ele trouxe a música para um outro âmbito, os experimentos que ele fez, né? Então, também, um violinista que eu admiro demais, que fez um trabalho recente e lançado pela ECM Records, que é um trabalho que todo mundo tem que ouvir, se chama Morri Mur, é Christoph Poppen. Então, ele gravou as partitas de sonatas de Bach, principalmente a Chacona, vale a pena ouvir, com contracantos, né? E a la barroca, mas de uma maneira muito singular. E assim, é muito transcendental. Eu acho que todo mundo tem que ouvir, que gosta de violino, tem que ouvir esse álbum. Outra referência para mim, que assim, um violinista que eu amo, que seria Jerry Goodman, que tocava na Mahavishnu Orquestra, por exemplo, é um violinista, os improvisos dele, um grande virtuoso. Jean-Luc Ponty, eu tive a oportunidade de ver ao vivo. Stephanie Grappelli, eu assisti ao vivo já, ele velhinho, né? Guidon Kremer, eu estou encantada, porque também pela abordagem de repertórios. Eu posso observar que os violinistas... Tem umas jovens agora que eu descobri outro dia no Instagram, que são as irmãs Balanas. Uma é violoncelista e a outra é violinista. Tocam, mas são virtuosas, maravilhosas. E tem o irmão delas, que também transita mais pela improvisação, jazz, música mais popular, que são maravilhosas. É uma lista extensa. Chuck Bellman é um músico maravilhoso, um violinista maravilhoso. É uma lista enorme. Admiro também a família Ozarditi pela música contemporânea, que ele tem um trabalho maravilhoso com música contemporânea, né? E por aí vai, assim, eu poderia ainda aumentar essa lista, e admiro muito uma pessoa, além do meu professor na Alemanha, meu principal professor, que foi o Rainer Kussmann, que era dedicado muito à música barroca e contemporânea, né? No fim da carreira dele, foi também espalhado da Filarmônica de Berlim, na época do Abado. Ele faleceu há poucos anos atrás,
mas era um violinista sensacional. Ele no Brasil até é pouco conhecido, mas um violinista sensacional. E admiro muito um violinista que é absolutamente performático, diferente de tudo que alguém já possa ter visto. Um alemão também com quem eu trabalhei lá, improvisação livre, chamado Harald Kimmig. Hoje ele tem feito muitas coisas com dança e a improvisação livre. É um trabalho bem total, fora da caixinha, o que ele faz é muito emocionante. Ele faz uns movimentos tocando, ele é casado com uma grande coreógrafa alemã. Então, você vê o violino está presente em Shankar, o violino está presente, não é violino, mas a nossa Rabeca, seu Luiz Paixão. Então, assim, o violino está presente em todas as culturas. E eu acho que violinistas ciganos, são muitas as referências. Eu não posso dizer um só, realmente é difícil dizer um só. E aqui, nossas grandes virtuosas foram Paulina D'Ambrosi, que formou toda a geração anterior de violinistas, a minha, e Mariusz Iacovino, que foi muito importante. As duas têm obras dedicadas a elas, por Villa-Lobos e por todos os grandes compositores brasileiros. Então também foram minha referência. Nossa, tem muita coisa que eu não conheço, né? Porque é o mundo. Né? Você vai falar assim, pô, eu vou falar de violino, vou falar de piano, vou falar de violão, aí fica difícil, né? Realmente, mas você deu excelentes dicas. Acho que meu Spotify vai crescer muito. Depois eu vou pegar dicas de trompistas com você, que eu também não... E aí, por falar em Spotify, eu fui olhar o que eu tinha, né, um pouquinho diferente aí do que você falou agora no meu Spotify de violinistas que eu adoro e que eu acho que são pessoas assim que têm características muito parecidas com a sua, né? Essa versatilidade, essa coisa do se reinventar, né? De não separar, né, as habilidades, como você mesmo falou. Eu acho que hoje em dia a gente... Eu não sei, eu meio que sou tendenciosa, eu culpo o romantismo por isso, né? O romantismo, ele botou tantas... Excelente, milhões de compositores, mas acabou botando tantas travas, né? Que a música não tinha, né? A gente... Tudo está conectado, né? Não tem nada. Você vai procurar de qualquer parte da ciência, você vai falar de música e química, música e física, música e matemática, tudo, você vai ter tudo, conexão com tudo. Se você procurar bem, você vai achar, né? Então, eu fui lá e ver pessoas que eu, assim, acho que tem muito a ver com você, que eu tenho ouvido recentemente, né? Então, eu vou falar aqui minha listinha, tá? Vou roubar um espaço aqui da sua fala. E daí, porque eu queria que você comentasse, depois que eu falasse esses nomes e tal, você comentasse mesmo um pouco mais dessa experiência tão versátil, né? Que eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Você falou uma coisa muito importante, que é eu não achava que eu era capaz de improvisar. Né? Olha que coisa forte, né? Como é que a gente é, já desde pequenininho, doutrinado a ter limites, a olhar aquilo com um viés só. Isso é muito, muito ruim, né? Eu me vejo assim também, ainda tenho uma vontade de desbravar tudo isso que você já fez, né? Mas, assim, confesso que me sinto, assim, muitas vezes, eu não sou capaz, eu não vou ser capaz, não vai dar tempo de fazer. E você está provando para mim que tem. Então, assim, eu sou super fã de Nicola Benedetti, eu acho ela... É excepcional. Eu descobri ela mais recentemente, assim, mas é excepcional também. E aí fiquei, assim, super encantada, porque ela tem uma fundação, né, dedicada ao ensino da música e com esse conceito todo esgarçado, né, de não é assim, pode ser de várias formas. A Rachel Podger, é assim que fala o sobrenome dela? Acho que é, né? Nossa, gente, ela eu não sei, ela tem uma sutileza. E de irmãos também tem duas aí que a Warner está gravando agora, as Bertollet, elas estão gravando música de filme. Tá muito divertido de ver as duas tocando. Então, as duas eu conheço pouco, eu vou olhar depois. Você me falou delas, eu realmente não posso opinar porque eu mal conheço.
É Camille e Julie, na Warner, eles estão lançando elas, tocando música de filme, as duas, tá muito, muito, muito bacana, bem, um contexto muito diferente, assim. A Regina Carter, que tocou meu coração profundo. Ela é maravilhosa. Eu tenho CDs ainda, né? Que eu, como eu disse, eu cultivo CDs ainda. Eu tenho CDs dela, eu gosto muito do trabalho dela, muito. E acho que tem isso dela ser também uma violinista negra, né? Que também se sobressaiu nessa... É uma virtuose. Eu acho que aí a questão que eu acho muito bacana de ver hoje em dia é que a questão não é mais se a pessoa é virtuosa ou não. É o que ela faz com o virtuosismo dela, né? E isso é excepcional nessa geração. Eu fico muito feliz de ver isso. Né? Por exemplo, Nigel Kennedy, você citou também, né? Foi um precursor. Então, ele foi um precursor nessa questão de, primeiro, de interpretações atípicas, né? E segundo, de trazer virtuosismo para uma linguagem musical onde a gente falava talvez sobre isso e tocar de maneira mais livre, repertório mais tradicional, sempre com muita qualidade, porque eu acho que sempre houve muito, hoje em dia menos, preconceito, né? Então, se estava fazendo popular, era porque não tocava direito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquela pessoa, sei lá, o contrário. Então, assim, muita bobagem e pouca ação positiva, né? Fazer e criar. Eu acho que é muito por aí. Né? Pois é, quando eu vi ele com as botas, porque eu sou do interior de São Paulo, então o rural me pertence, pouca gente sabe. Eu adoro, né? Eu nasci nesse ambiente. Então, assim, quando eu vi ele de chapéu e bota, eu falei, acabou, esse cara me representa. Eu gostava daquela onda mais punk dele, assim, na minha época era mais um negócio mais punk, eu só adorava quando ele ficava punk, tocando violino, com o cabelo meio azul, já vi tocando maravilhosamente bem. Não né? Nossa, sim. Isso... absurdo. Aí tem na minha lista Fafá Lemos. Quem conhece Fafá Lemos? O Fafá Lemos é o Brasil que não conhece o Brasil, né? Porque hoje em dia até ele é mais conhecido. Eu não conhecia. Quem me apresentou o Fafá Lemos foi Pinduca, na USB, na época que eu toquei lá. Professor Pinduca. Você conhece o Fafá Lemos? Eu falei, Fafá Lemos, na época que eu toquei na USB, essa época eu não lembro que ano foi isso, mas ele me veio com 2 cassetes do Fafá Lemos. Eu tinha ainda um toca-cassete. E fui ouvir, eu falei, meu Deus, eu não conhecia o Fafá Lemos e o trio Surgina, né? Então, assim, o nosso Stephanie Grappelli é uma coisa maravilhosa, tem LPs dele por aí, mas, assim, antes de sair do Brasil, eu não conhecia o Fafá Lemos. Eu conheci Fafá Lemos por um amigo violinista da época de Unicamp, que fez Unicamp comigo. E ele enchia o saco, porque ele queria que todo mundo conhecesse. Luiz Mascaro, falei com ele mais cedo hoje, que eu falei, vou fazer uma live com a Ana. Ele está morando em Roterdã, me falou agora. Luiz Mascaro, violinista, um beijo. Ele ficava, e ele botava isso na nossa cabeça, ele já tinha isso totalmente fora da caixinha, né? E é um violinista super legal também de conhecer. É brasileiro, né? E foi ele que me apresentou o Fafá Lemos na faculdade. 91, não posso falar, 99, gente, olha só. Depois eu tenho mais 2 nomes aqui, muito legais, que é Ivete Cornélia, que é jovenzinha também, e faz uma pegada indiana com um violonista. Você ia gostar dela. Eu vi um pedacinho, eu não conheço bem, depois eu vou procurar mais, que eu não conhecia. Viu? Você me apresentou as irmãs que eu não conhecia e Ivete, que eu não conhecia. E tem o Curtis Stewart, que eu conheci porque eu fui procurar, eu sou fã do Stevie Wonder, e eu fui procurar o Isn't She Lovely em outras versões, e eu dei de cara com essa dele, e assim, todo dia eu estou ouvindo agora, em algum momento do dia. Me manda então depois, para eu ouvir também. É interessantíssimo, interessantíssimo. Agora vamos falar de OSN, olha só, essa relação com a UF já não é de antes da OSN, né? Você fez parte do quarteto, então a gente está comemorando 60 anos, a orquestra fez um concerto lindíssimo com quarteto de cordas na Bienal, foi uma celebração linda dessa união de grupos, né? Tá faltando aí a gente fazer algo com música antiga, e você como Spala,
fazendo 60 anos, comemorando, a gente recém voltou, né, a atividade presencial, você liderou, né, musicalmente esse processo. Como é que você está se sentindo, assim? Como é que representa isso para você? Olha, eu estou muito feliz, estou louca para a gente voltar. Eu acho que essa experiência que a gente fez com a gravação do Tchaikovsky, né, que foi o primeiro encontro presencial que eu tive, foi muito emocionante. E eu acho que se refletiu na própria gravação, né, a vontade que todo mundo estava ali de tocar junto, de estar junto e de fazer música junto. Éramos as cordas, né, ainda com as medidas de segurança, e fiquei realmente muito feliz. Agora, na Bienal, eu não estive, era a minha colega querida Holly, excelente violinista, uma grande espala, admiro muito a Holly, ela que conduziu o concerto da Bienal, que também, para a USN, é fundamental, porque nosso propósito maior é divulgar, difundir, gravar e exercer ao máximo a música brasileira de concerto, ou não, né? Então, é muito emocionante ver a gente voltando à nossa casa, dentro de um projeto do Centro de Artes, um projeto já antigo, e com Tchaikovsky, celebrando Dostoiévski, esse grande escritor universal, a Bienal, defendendo a nossa música brasileira contemporânea, que é a nossa maior missão. E a minha história com a UF começou assim, com o quarteto, em 1999, né? Na época, os membros do quarteto eram ainda Naira Peçanha e David Chu, e foram muitos anos. Na época não tinha, eu não era um membro, eu era um membro efetivo, mas não, né? E na época eu me lembro que uma coisa me deixa muito feliz, é ver como hoje o Centro de Jazz está mais integrado. Na época eu não tive nenhum contato com a orquestra, não conhecia, não tinha contato nenhum. E os outros grupos também não, né? Não tinha também não era eu, os grupos não tinham muita interação. E eu acho que nisso nós evoluímos muito. Né? Daí eu tive a oportunidade, que foi um convite, eu fiquei muito emocionada, no final de 2014, quando acabou a reforma da Sala Cida Meirelles, a USN se apresentou lá no tributo à Guerra Peixe, foram acho que os 100 anos de Guerra Peixe, e eu fui convidada para solar o concertino com a USN, eu não era membro da orquestra ainda, e já não era mais do quarteto, e fiquei muito honrada, porque, para quem não sabe, Guerra Peixe foi membro da USN, né? Foi membro, tocava no naipe de violinos, e é um compositor brasileiro que eu amo, sempre tem obras dele no meu repertório. Então, eu fiquei muito honrada de poder tocar o Concertino de Guerra Peixe na orquestra que foi casa dele, é uma orquestra brasileira, sediada numa universidade pública brasileira, é o nosso tesouro, isso é um tesouro, que tem que ser muito bem guardado por nós e por a nossa sociedade, né? Então, foi muito emocionante. Em 2015, eu resolvi abrir o concurso, fazer o concurso para a USN. E eu já estava afastada da USB há alguns anos, eu fiquei por 7 anos afastada de orquestra no sentido de um compromisso fixo, digamos assim, né? Eu ia esporadicamente convidada de orquestras, como Spala, ou como membro, fui com a USESP, com outras orquestras, na OSBA, orquestras também do interior de São Paulo. Então, a USN é hoje em dia minha casa como Spala, e eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que a estrutura da USN nos permite uma realização maior no trabalho de orquestra, porque é uma coisa horizontal, né? Nós temos decisão sobre a nossa programação, sobre nossa estrutura, os líderes são votados. Então, assim, é muito democrática a nossa estrutura, a nossa organização é muito democrática. Então, isso é muito estimulante. Eu teria muita dificuldade de trabalhar numa orquestra onde eu só tenho que acatar e estar ali tocando a partitura que me é colocada na frente e que eu possa opinar sobre isso, né? Então, isso eu tenho realmente muito orgulho, estou muito feliz, muita admiração pelos meus colegas, que eu sei a luta que foi para o USN estar aqui agora, completando seus 60 anos, sabe, com tanta criatividade, teu programa, parabéns, o podcast, tudo que a gente tem realizado, e todo mundo contribuindo com o que tem de melhor para a orquestra e para a instituição como um todo. Então, eu tenho muito orgulho de ser uma das espadas dessa orquestra e de atuar, né, como membro dela nessa instituição que é a Universidade Federal Fluminense, que é uma das principais universidades federais do Brasil, com grandes cientistas, engenheiros e todo o conhecimento que é produzido ali dentro, né? E somos parte disso também, produzindo o nosso conhecimento, nossa música sempre com muita paixão, né?
A OSN é uma orquestra apaixonada. É uma orquestra muito passional. Nossa, como é! Eu também tenho, eu divido, assim, toda live eu falo, fico emocionada e falo a mesma coisa, que eu acho que no final o universo vai conspirando, né? A gente vai encontrando as pessoas no caminho, o nosso lugar, o nosso ambiente. Isso é tão satisfatório, é um privilégio, né? No mundo de hoje, se você for olhar no ambiente que a gente, né, produz, né, nossa arte e tal, no nicho sinfônico, não está fácil, não é um cenário favorável, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, então a gente tem que realmente juntar essas forças aí, celebrar muito, trabalhar muito, né? Exato, criar muito. Exatamente, e ocupar todos os espaços possíveis e entregar isso, né, para, como você falou, um patrimônio vivo, né, artístico do Brasil. Então a gente tem que, meu desejo é que essa orquestra seja cada vez mais conhecida, né, que a gente possa inspirar outras também, né, a terem assim essa coragem de realmente se envolver com o projeto, né, desse organismo vivo que pulsa, assim, eu fico muito, assim, emocionada de ter essas entrevistas, me deram, são um presente para mim, porque eu aprendo muito com vocês, né, conheço cada vez mais vocês, assim como o público, de uma riqueza impressionante. Muito obrigada. E você está conduzindo maravilhosamente, assim. E você é uma pessoa muito importante ali dentro. Seu pensamento, você é uma mulher muito inteligente, com muita cultura, e você realmente é uma peça-chave dentro da orquestra. E como trompista também, é que essa é parte que vai além, transcende a trompa também, Valesca. Sou também muito sua fã, viu? Saiba disso. Obrigada. Aqui, o Raul está na entrevista ainda. Queria falar para ele que, se ele me permite fazer uma oportunidade, já que eu estou emocionada, e dar um spoiler aqui, porque dia 3 o podcast é comigo, né? A gente já gravou. E ele me perguntou quais foram os momentos mais emocionantes que eu tive na USN recentemente, né? Porque tudo é recente, né? A gente vai vivendo, mas não dá para contemplar tudo, né? As perguntas, as respostas são muito grandes para as perguntas. Então, e um dos momentos, vou dar spoiler, tá, Raul? Um dos momentos mais lindos da minha trajetória foi tocar a quarta de Mahler com vocês falando e dividindo aquele solo do segundo movimento. Foi uma coisa assim que me marcou demais, assim. Ele está puxando minha orelha. Foram 2 momentos como trompista. Eu dei metade do spoiler, porque eu respondi como membro da comissão, mas aí agora, depois eu respondi como trompista. E como trompista, foi esse momento que foi muito significativo para mim. E também o outro foi quando eu toquei a Sinfonia da Câmara do Schoenberg com a Holly falando. Então, assim, foi maravilhoso, gente. Foi uma coisa assim. Esse ano a temporada foi riquíssima, né? Foi lindíssima, foi belíssima. E esse concerto da quarta de Mahler foi justamente o concerto que para mim também foi muito emocionante. A minha sinfonia predileta de Mahler. Fazia tempo que eu não tocava. Eu já tinha tocado umas 2 vezes, acho, com a USB. E fiquei muito emocionada de tocar. Você arrasou no solo, foi lindo. E, para quem não sabe, na quarta de Mahler, o Spala, que é solista, ele usa 2 instrumentos. Um instrumento é afinado um tom acima e tem que ficar ao lado. Nesse concerto, foi o concerto que meu pai veio, que você mencionou antes. E o violino que eu usei foi o violino que ele fez para mim, o primeiro instrumento que ele fez para mim. Então, eu usei os 2 violinos, o meu violino e o outro meu violino, feito por ele, que ele pôde ouvir soar ali também, junto com os contrabaixos que estão na orquestra, né? Aquele concerto foi muito especial mesmo. Foram 2, né? Foram, graças a Deus. Na UF e na Sala Cira Meirelles também. Foi realmente muito, muito, muito bonito, assim. Imagina, olha quanta história tem esse concerto. Imagina, a gente tem muita história, gente. Ah, meu Deus, eu fico toda boba. Agora, vamos lá para o quiz dos favoritos? Você quer
falar mais alguma coisa? Quer dar spoiler do seu trabalho? Quer falar que vem por aí, que podemos... Vem muita coisa por aí, eu ainda não vou dar o spoiler, mas vem muita coisa por aí, sim. Em breve devo estar gravando meu próximo álbum, mas eu prefiro não dar o spoiler. Na próxima vez eu dou, de qualquer maneira, tem muita coisa boa vindo por aí. Finalmente a gente está começando a poder exercer mais plenamente também nossa profissão, né, com essa diminuição da pandemia. Espero que continue assim, eu poder estar nos palcos de novo, poder estar presencialmente com a orquestra. Isso é essencial nesse momento, e espero que com essa nova leva, esses novos ventos, né, e esse recomeço, que surjam mais novidades ainda, mas tem muita coisa boa vindo por aí. Ótimo. Preparada para o nosso quiz? Vamos lá, vamos lá. Então, vou ter que começar com a pergunta básica. Uma orquestra? Concertgebouw de Amsterdã. Poxa, é a mesma que a minha, sabia? Ninguém tinha dito ainda no SN Foco. Eu estava esperando esse momento. Agora, então, o naipe de tromba tá animal. Imagina. Ele é maravilhoso. De contrabaixo também é sensacional. Ela sempre foi minha referência a tocar Sherazade, e a versão com Hermann Kreber. Então, sempre foi minha referência essa orquestra. Assim. Nossa, atualmente tem uma menina chamada Kate Woolley, de 26 anos, que é a chefe de naipe. É impressionante. Eles têm assustador, no bom sentido, o nível dessa orquestra. Um artista. Nelson Freire. Nelson Freire é um grande... O que dizer dele? Toda aquela singeleza, aquela sensibilidade e aquela monstruosidade tocando piano. Nós o perdemos recentemente, mas sua arte é eterna. Nelson Freire é uma referência de músico para mim. Não é violinista, mas é uma referência, sempre com humildade, sempre tranquilo, sempre gentil. É um artista, Nelson Freire. Um livro. E aí você me pegou, porque é difícil escolher um, né? Eu, assim, acho que para os tempos, eu vou destacar um autor e 2 livros que acho que cabem bem nesses tempos. José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez. Eu acho que são 2 livros dele que estão conectados e tratam muito desse tempo que a gente está vivendo. Mas a lista é extensa, esse quiz é ingrato, né? Acho totalmente injusto. Né? Filme. Eu vou falar um filme, O Baile. É um filme do Hétero Escola. É um filme que trata de o cenário é sempre o mesmo, é um salão de baile, e esse salão durante os tempos, em tempos diferentes. É um filme que desde eu assisti adolescente, é um filme que está sempre, quando me perguntam, é quase que sempre o primeiro que vem, assim. Uma música? Essa é mais difícil ainda. Agora, hoje, eu vou dizer a Chacona de Bach para violino solo, da partita em Ré menor, né? Um hobby? Às vezes eu não tenho tempo para ter hobby, me faria muito bem, mas na pandemia eu acho que se tornou cozinhar, né? Porque eu acabei ficando mais em casa, essa coisa. Eu gosto muito de cozinhar, então é um hobby, sim. Não chega a ser um hobby, eu sinto falta de um hobby na vida. Um esporte? Veja bem, eu até os 20 anos eu fiz muita dança, que não é um esporte, é uma arte, mas eu gosto muito de caminhadas e pilates. Eu acho que seria meu esporte, não é bem um esporte. Eu tenho feito na pandemia yoga, quer dizer, esse tipo de atividade física é o que mais me agrada, assim. Um lugar? Eu ando encantada pela Islândia. Aliás, eu vi que o Robson está aqui, sei que ele já foi para lá, mas eu ando com um encantamento pela Islândia, que acho que se eu puder, no futuro próximo, fazer uma viagem internacional, meu destino será esse. Interessante. Uma bebida? Vinho. Tinto ou branco? Tinto. Vinho. Vinho. E uma super dica da Ana pra gente.
Ah, gente, uma super dica. O que seria? Eu acho que a gente tem que viver agora, valorizar a arte brasileira, a cultura brasileira. A gente tem que viver o momento da melhor maneira possível, buscar se cuidar, cuidar do outro. É o momento de trazer coisas boas. A dica é: vamos pôr o que tem de melhor da gente nesse mundo que está precisando muito, né? Então a dica é essa: vamos sonhar, realizar nossos sonhos, amar e prestigiar a cultura, a arte brasileira e internacional. E isso, as coisas boas na natureza, cuidar da natureza. Então, várias dicas, né? A dica é: vamos buscar o que tem de bom, que está complicado, né? Vamos lá. Tá pesado. Ana, que bate-papo maravilhoso. Ô, querida, a gente tem que continuar agora presencialmente. Adorei. Agora eu estou esperando de poder continuar presencialmente. Pode ser lá onde que ele foi mesmo? No Amir, no restaurante árabe. Eu já estou vacinada, a gente põe máscara, toma os cuidados que precisa. Vamos começar devagar a nos encontrarmos também, né? Muita saudade mesmo. Você quer se despedir? Infelizmente, Olha, eu quero encerrar, porque se dependesse da gente, essa live, né? Assunto ainda bem que não falta, né? Eu quero mais de tudo agradecer pelo convite, agradecer pelo teu empenho e tua excelência na condução desse programa, que está enriquecendo muito a vida, a programação da USN, né? Agradecer a todos que estão aqui ouvindo, assistindo, comentando e tudo de bom. Depois eu vou ler com calma esses comentários. Quero agradecer a todo mundo, dizer que eu estou com saudade de todos os amigos e colegas, e desejar o melhor para todo mundo, muita saúde e tudo de bom que tem nesse mundo. Muito obrigada, Ana. Gente, olha só. Não perde não, esse programa aqui só tem gente maravilhosa para a gente conhecer a história e tem ainda, muita gente para a gente contemplar aqui nesse espaço, porque os músicos da OSN, eles realmente são pessoas muito, muito, muito ímpares, curiosas, e é arte, a gente está falando de arte, né? A gente está falando de história. Bom, vou para os agradecimentos. Todo mundo que assistiu a gente, comentou, fez pergunta. Gratidão eterna aos nossos colegas aqui que nos prestigiaram. Muito, muito obrigada, gente, pelo carinho. Agradecer, então, nosso reitor, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, professor Leonardo Guelman, superintendente do Centro de Artes, Robson Leitão, que está sempre aqui prestigiando, nosso coordenador de música, a Águida Sano, nossa diretora administrativa, o pessoal que ajuda na live, no programa, Márcia Santos, Selene, Rafa, Arthur, né, todo mundo que é envolvido no OSN em Foco, na orquestra, o pessoal da programação visual que faz o flyer com todo carinho e sempre está sempre tão bonito, tão lindo. Muito, muito, muito obrigada, tá, gente? Não perde não, que a gente ainda tem... Alguém sabe aí, ou pode me dar spoiler, tem tempero musical para ir ao ar ainda, que eu vi o Luiz Felipe editando, já postou hoje, né? Ele editando, tem tempero musical, deve ser de Natal, eu acho. Opa! Tem podcast para sair ainda, mais 2 episódios, né? Tem a gente ainda em dezembro, concerto presencial na UF. Oba! É isso aí. Vai ser muito emocionante, né? Vai ser uma grande celebração. Se não puder tocar, certamente estarei na plateia, porque eu não vou perder por nada, certo? Então, gente, beijo grande, muito obrigada, e até dezembro. A próxima live do OSN em Foco é no dia 15 de dezembro, e quem vai estar comigo é o Davidson Branco, que está aí na transmissão e que vai ser recém-chegado das terras portuguesas. Epa! Certo, gente? Mais um spoiler, né? Mais um spoiler. Então, gente, um beijo. Muito obrigada, querida. Até a próxima.